O que você tem a ver com a corrupção? Uma campanha que nasceu em 2004, na cidade de Chapecó, pelo então promotor de justiça da moralidade administrativa, Afonso Guizo Neto, presente hoje no programa e continua coordenando esse projeto. Vamos fazer uma pergunta que todo mundo faz. Por que se rouba tanto no Brasil, hein? Veja bem, não há como negar, né? Daí a gente seria até hipócrita, e a campanha, até com base em Hannah Arendt, com uma realidade que ocorreu na Alemanha, que foi o nazismo, a gente usa alguns conceitos arendianos. E um deles é a generalização. Quando todo político é corrupto, todo juiz vende sentença, todo promotor que é todo jornalista vende a notícia, isso, né? Vende comentando. Quando você põe todo mundo no mesmo balde, né, ou no mesmo barco, generalizando, isso Hannah Arendt fez essa referência lá na Alemanha. O que ocorreu no pós-guerra na Alemanha? O povo alemão pede desculpas pelos seus crimes de guerra. A Alemanha é culpada? Não. A Alemanha não era culpada. Alguns cidadãos da Alemanha, que faziam parte da burocracia de poder do governo alemão, que permaneceram, inclusive, impunes após a queda de Hitler, tinham que ser identificados e punidos. Mas quando toda a Alemanha é culpada, os verdadeiros culpados, os verdadeiros criminosos, não podem ser identificados e efetivamente punidos. Quando todo mundo rouba no Brasil, quando todo político é ladrão, quando todo mundo não vale nada, os verdadeiros corruptos não podem ser identificados e punidos. Então, Vânio, não há como negar que, infelizmente, e aí vem até respondendo a tua pergunta efetivamente, por uma questão cultural, por uma questão que as nossas origens explicam muito bem, a confusão do público com o privado, a questão patrimonial, a questão dessa herança lusitana, né, dos países ibéricos, ali Portugal, Espanha, onde os historiadores dizem que fugiu a regra da Idade Média, onde o rei nunca desconcentrou poder, sempre concentrou o público e privado, né? Ele arrecadava, beneficiava a si mesmo e aos seus mais chegados e ofertava as políticas públicas, né, aos seus súditos. Quer dizer, essa confusão entre o público e o privado, essa questão, essa cultura, essa simbiose entre o público e o privado, ainda, infelizmente, hoje se fazem presente em vários dos nossos governantes, que se elegem, pagam caro por uma eleição, muitas vezes, e se sentem donos da coisa pública, e não nossos representantes na coisa pública. Então, ele, como dono da coisa pública, ele vai mapear os seus cargos políticos de acordo com seus interesses. Ele, como dono da coisa pública, ele vai favorecer aqueles que ajudaram ele na eleição a ganharem licitações superfaturadas, forjadas, etc. e tal. Não podemos generalizar, mas nós sabemos que isso ocorre. Que isso ocorre, isso é evidente, está aí, e o noticiário, infelizmente, a gente acaba esquecendo um ato de corrupção porque já vem uma nova denúncia, um novo escândalo sobre corrupção. Isso aí normalmente acontece com frequência no segundo turno, né? Que é uma negociata, né? É uma negociata, né? Quer dizer, e não que nós vamos aceitar isso, mas nós temos que compreender isso. Por que isso ocorre? Por uma questão cultural, certo? Onde a gente tem que trabalhar? Educação. Trabalhar na educação, trabalhar nas crianças, mudar as regras do jogo. Mas é algo impregnado, são vícios quase que institucionalizados, e são. Daí como você vai trabalhar isso? Com franqueza, com diálogo, com reflexão. Não é fácil. Se a gente chegar aqui para o telespectador e dizer, olha, nós vamos acabar com a corrupção, nós vamos estar mentindo. Agora, nós podemos refletir a respeito e juntos achar mecanismos, a fiscalização, o controle das contas públicas, a mobilização social, a cobrança das instituições, inclusive do Ministério Público. Isso a gente pode fazer, né? Juntos, dialogando, conversando, fazendo uma grande reflexão. Por que a generalização é em cima do político, Sonho? Hoje não mais. Né? Hoje a gente sabe que várias instituições estão desgastadas, né? A gente pega, e todas elas, né? Mas assim, algumas mais, outras menos. Você pega a polícia, né? Você pega alguns estados, né? Que infelizmente não é o exemplo de Santa Catarina, mas você pega alguns estados em que a polícia é taxada de bandida. Lá está o principal criminoso. Quando nós sabemos que existem vários policiais que vestem a camisa, que cumprem com a sua obrigação, ganhando muitas vezes um salário baixíssimo, e são grandes policiais, correndo risco de vida. Não podendo usar a farda para chegar em casa? Não podendo usar a farda para chegar em casa. Agora, algo que a gente tem que deixar muito claro é que também essa generalização, ela não é gratuita.
Nós vemos exemplos cotidianos na mídia. A campanha foi criticada, inclusive, tempos atrás, porque firmou uma parceria com o Senado Federal. Como pode... Eu recebi esse questionamento via e-mail de próprios colegas, alguns disseram: Afonso, como pode uma campanha que visa combater a corrupção firmar uma parceria com uma instituição com tanta corrupção que é o Senado Federal? Isso a boca pequena, num diálogo mais reservado. Eu disse o seguinte: olha, se existe senador corrupto, a gente tem que identificar esse senador corrupto e buscar a punição desse senador corrupto. A instituição Senado, como o Congresso em geral, como o Executivo, como as assembleias, as câmaras de vereadores, o Judiciário, o Ministério Público, as instituições são caras e fundamentais para o regime democrático. Não é fechando o Senado, pelo contrário. A história demonstra que o primeiro ato contra a democracia é justamente fechar esses foros, esses congressos onde o povo tem o seu representante, ou deveria ter os seus representantes. Então, a gente não pode inverter a ordem, a gente tem que melhorar o nível dos nossos representantes e não dizer que o Senado não vale nada. O Senado é uma instituição fundamental, decisiva, a laudo da Câmara, para a democracia. Então, é isso que a gente tem que ter em mente. Olhando a história, a gente vê isso. Os grandes atos de tirania, de absolutismo, né? Os grandes crimes que ocorreram nesse país, muitos se deram aonde essas instituições que são tão caras para a democracia foram fechadas, foram caladas, foram praticamente absorvidas. A senhora era muito novo ainda, mas durante o regime militar houve isso, né? Sem dúvida. Os políticos de Santa Catarina, inclusive, que falavam pela democracia, perdiam o mandato. Exatamente. Perderam o mandato. Eu digo o seguinte, claro que cada um, se eu vivesse nesse tempo, eu acho que eu não viveria muito tempo. Não é? Porque eu realmente acho que a gente tem que tratar o assunto com clareza, não se trata de falar qualquer coisa, a gente tem que responsabilidade quando vai fazer uma acusação. Agora, chega de hipocrisia, nós temos que enfrentar os nossos problemas de sociedade, das nossas instituições, francamente. A população está cansada daquele disse-me-disse, daquele, olha, não, vamos enfrentar os problemas de peito aberto, porque se hoje as instituições existem também, é para servir a sociedade. Então, a gente não pode inverter a ordem, né? O Poder Judiciário não está lá para ser beneficiado. O Poder Judiciário é um poder fundamental para servir a população, assim como o Ministério Público, assim como o Executivo, o Legislativo, etc. Agora, o que se vê muito é a impunidade, né? Não é tanta corrupção, é a impunidade. A campanha trabalha dois vieses, né? O primeiro a gente já viu, que é a educação das gerações novas, que é a menina dos olhos da campanha, e o segundo viés da campanha é o fim da impunidade. Porque o exemplo é fundamental. Como você vai chegar para o jovem, para a criança e dizer assim: filho, seja honesto, seja ético, não faça para o outro aquilo que ele não gostaria, que você não gostaria que fizesse para você. E ele vai chegar: mas pai, calma aí, aquele meu coleguinha da sala de aula que colava na prova, que depois ele não melhorou, ele continuou fazendo coisa errada, ele virou um empresário que passa a perna em todo mundo, não paga impostos, quer dizer, esse cara é o cara que está... Não vamos generalizar, né? Porque tem muita gente que tem um patrimônio, que batalhou e faz por merecer. Mas também sabemos que tem muita gente que hoje tem posses, ou seja, desfruta do poder econômico, desfruta do poder político ou do poder de autoridade por algum instrumento, e nós sabemos que os instrumentos que foram usados são bastante condenáveis, né? Não é a regra, não se pode generalizar, mas existe esse exemplo. E como nós vamos chegar para a criança e adolescente e dizer: seja reto, seja honesto, se ele está vendo muitas vezes o cara, abre aspas, que está se dando bem, que tem o carro zero, que tem um apartamento... Tem facilidades, né, para ganhar dinheiro. Exatamente, é o cara que justamente passou a perna em todo mundo. E aí, mais uma vez, a gente se socorre de Hannah Arendt e vai dando essas respostas para as crianças, né? O projeto, ele não traz todas as respostas, mas ele dá, sim, o caminho do início dessa caminhada para a gente tentar fazer essa reflexão, né? Quer dizer, eu vou ganhar a qualquer preço numa sociedade consumista, né, capitalista, e isso não é a nossa sociedade, mas eu vou vencer na vida a qualquer preço? Vou passar por cima de todo mundo e vou destruir o planeta daqui a 300 anos? O efeito estufa está dando o recado, quer dizer, nós temos que ser solidários. Nós temos que diminuir, uns vão ter mais, outros vão ter menos, a gente tem que diminuir essa diferença. Né? Quer dizer, isso passa por uma visão solidária de se colocar no lugar do outro que é diferente de mim, que pensa diferente do que eu penso, ser tolerante. Né? E claro,
pensar e fazer uma reflexão conjuntamente. Esse é o grande segredo, né? Então, a campanha ela traz também essa visão planetária, essa visão humanitária, né? Ela não pensa só no hoje, né? Vamos pensar mais à frente, os nossos netos, os nossos bisnetos, que mundo, que planeta nós estamos deixando para gerações futuras. O senhor falou há pouco numa disputa de eleições, os candidatos gastam milhões, né, de reais. Por exemplo, a gente vê o caráter de muitas pessoas quando elas estão no poder, né? Aumenta o patrimônio, com maior facilidade. Não há como negar, e a gente tem vários exemplos, né, recentes, inclusive, de pessoas que tinham um patrimônio quase que insignificante, entraram na vida pública e aumentaram consideravelmente seu patrimônio. Aliás, algumas notícias recentes demonstram castelos e residências. Aquele ex-presidente do Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas do Estado de Minas, né, que tem um resort.